Ora bem, muito boa tarde a todos, bem-vindos. Porque é a primeira vez, muito bem-vindos. Já vejo aqui temos pessoas que já assistiram, até temos outros clientes. Obrigado por terem vindo. Já não é o primeiro webinário, já andamos a fazer estes webinários há mais de um ano, desde o início da pandemia, porque fazíamos isto tudo presencialmente nos nossos escritórios em Lisboa, no Saldanha. Estes webinários são webinários apenas informativos, ninguém aqui vos vai vender sonhos de enriquecimento fácil, muito pelo contrário. É preciso muito trabalho e muito estudo para entrar nestes mercados financeiros. Não é qualquer um que consegue chegar aqui e começar logo a tirar lucros dentro da área dos mercados financeiros. É preciso trabalho, é preciso estudo, é preciso dedicação e claro que também não é por verem este webinar e por ficar logo profissionais. Agora, é preciso um trabalho contínuo e nós poderemos no futuro ajudar-vos com isso. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o mercado cambial, o mercado mais líquido do mundo, onde muitas vezes, onde já ouvimos à volta aí de 4 ou 5 anos, tem vindo um grande boom. Não quer dizer que o mercado só tenha existido desde essa altura, mas nos últimos anos houve um grande boom neste mercado, não só devido também a muitas pessoas a fazerem essa publicidade nos Instagrams e etc., com Ferraris e Lamborghinis. É preciso ter cuidado com isso, está bem? Ter cuidado também onde se investe o capital. Eu mais à frente também vos vou explicar como é que vocês conseguem ver se a corretora é fidedigna ou não, está bem? Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre o mercado de Forex, mas eu vou-vos mostrar também outros, onde é que conseguem ir buscar outros webinários que nós já fizemos no passado. Já fizemos webinários sobre ações, sobre índice, criptomoedas, que também agora tem estado muito na boca do mundo, como também análise técnica, análise fundamental. Portanto, fiquem atentos que eu depois também vos vou mostrar no final onde é que vocês conseguem ir buscar outros webinários que tiverem mais interesse nessas áreas. Ora bem, o meu nome, para quem não me conhece, o meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças Empresariais pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e sou gestor e analista de mercado na Teletrade há quase 2 anos. Sou mais um apaixonado aqui na área dos mercados financeiros, mas comecei mesmo pelo mercado Forex, este mercado que vou falar hoje. Já tenho mais ou menos 5 anos de experiência neste mercado, mas depois, dentro desses 5 anos, onde eu comecei na altura da faculdade, comecei também por outros mercados. Hoje em dia também já estou a investir em mercados de ações. Portanto, se tiverem dúvidas, depois também conseguimos falar sobre não só o mercado Forex, mas também como os outros mercados todos. Digo-vos que vocês aí têm um chat onde conseguem fazer algumas perguntas para eu depois também no final guardar 10 a 15 minutos para responder às perguntas. E também, enquanto vejo pessoas a chegar, vamos aqui falar do que é que se passou no dia de hoje. Eu fiz este market overview aí por volta da hora do almoço. Já muita coisa mudou, como é habitual nos mercados, mas no início do dia o sentimento do mercado estava a ser por apetite pelo risco, ou seja, as ações europeias estavam a registrar uma abertura mais robusta nesta quarta-feira, com o foco então na potencial nova ronda de despesas públicas dos Estados Unidos. No entanto, o jogo já virou todo, já estamos neste momento a cotar as bolsas todas no vermelho. Os índices norte-americanos também começaram logo a subir, mas agora começaram já a corrigir todos. Portanto, as ações na Europa subiram no início da sessão com expectativas de que quase 2 bilhões de estímulos orçamentais adicionados nos Estados Unidos da América, que continuam a ser uma grande probabilidade e apesar do fim da sessão de TEDx aqui no Wall Street. Como vocês viram, nós já estamos em máximos históricos. Nós constantemente, todos os dias, batemos máximos históricos nos índices norte-americanos e muita gente pergunta porquê. Não se esqueçam que os Estados Unidos constantemente, todos os dias, continuam a injetar capital nos mercados financeiros e nas empresas que atuam dentro da Bolsa dos Estados Unidos. Vocês não têm noção, mas os Estados Unidos imprimem o dinheiro que querem. Ou seja, se eles quiserem, vão continuar a imprimir capital, como se isto fosse um bocado a casa de papel, mas é por isso então que também estas bolsas dos Estados Unidos continuam a subir e muita gente diz que isto é uma bolha e que vai acabar por arrebentar, mas a verdade é que também estou a dizer isso há muitos anos e mesmo com a pandemia voltaram a dizer que ia arrebentar e que a recessão, depois daquela correção no verão, iria ser uma correção em W, ou seja, que ele acabava por cair outra vez, mas o que se viu não foi nada disso. Continuam todos os dias a bater máximos históricos, até porque as bolsas dos Estados Unidos, ou seja, o mercado financeiro atua muito como uma previsão e o pior já passou, já estão as vacinas, a malta já está a começar a ser vacinada. Os Estados Unidos é dos países que mais a vacinação já conseguiu efetuar, ou seja, não vos vou dizer que isto vai continuar a subir ou continuar a cair, mas mesmo nas subidas existe sempre correções, portanto, nós temos é que perceber qual é que é o momento certo de entrada e é aí que nós atuamos para ajudar. Quanto ao mercado da dívida, aí eles do Treasury estabilizaram na Ásia, portanto, na madrugada, praticamente inalteradas face aos níveis de terça-feira.
depois de um leilão de obrigações de curto prazo ter levado então a licitações rápidas. Quanto ao mercado cambial, o dólar mantém as perdas contra as outras moedas de relevo nesta quarta-feira, depois de ontem também recuar, depois de alguma valorização durante a semana passada, porque nós não nos podemos esquecer que o dólar tem perdido valor há mais de um ano, estamos a falar de quase 10% que o dólar perdeu o valor, agora finalmente começa a ganhar, mas como eu vos disse, sempre em todas as subidas existem correções, esperar então pelo dia da manhã e perceber se o dólar vai continuar a subir como tem subido nos últimos dias. Os futuros do petróleo recuaram depois de 8 sessões seguidas de ganhos, com sinais de uma maior procura por energia. Ainda que os investidores continuem animados pelos avanços das vacinas e com a promessa da Arábia Saudita em aprofundar os cortes na produção de petróleo, há sinais de que a restrição do mercado petrolífero está a aliviar. Estamos a falar de uma matéria-prima que, com aviões parados e com fábricas paradas, acaba por existir pouca procura por petróleo e é normal que o preço caia. Não é isso que está a acontecer. Depois também com este otimismo em torno da vacina, estes mercados acabam por valorizar, mas esperar por uma correção, acredito que aconteça, e depois o ouro também que segue numa direção sem uma direção bem definida, ou seja, está ali a lateral, esperamos então como é que vai ser os próximos dias. Bom, para começar então aqui, a Teletrade, nós somos uma corretora de mercados financeiros, ou seja, somos a intermediação das pessoas que querem investir com os mercados financeiros. Nós não conseguimos atuar diretamente nos mercados, precisamos de sempre ter uma intermediação que é sempre ou feita por bancos ou feita por corretoras. A única diferença é que nos bancos as comissões acabam sempre por ser um pouco mais elevadas, não estou a dizer que seja mau, mas depois também nós temos outros métodos de acompanhamento ao cliente que muitas vezes os bancos não o têm. Portanto, a Teletrade já existe há 26 anos, já estamos em mais de 30 países e estamos cá em Portugal há mais ou menos 5 anos. Temos vários instrumentos, como Forex, ações, índices, commodities, criptomoedas, as 18 principais, mas eu também mais à frente vou-vos mostrar o nosso site para vocês perceberem quais é que são os instrumentos que nós trabalhamos e como é que nós vos podemos ajudar no que toca aqui aos mercados financeiros e como é que vocês conseguem começar. Bom, fundamental, educação. A parte número 1 em qualquer negócio, seja aqui nos mercados financeiros, como no mercado imobiliário, nós temos que perceber o que é que estamos a fazer. Nós não podemos ser tirados de cabeça sem perceber pelo menos o mínimo. Não estou a dizer que vocês precisam ser astros na matéria para conseguirem ir para os mercados financeiros, porque não o precisam, porque existem muitas possibilidades de investimento onde vocês não precisam sequer perceber o que é um gráfico, mas o meu conselho é que vocês percebam, queiram perceber, porque isto acaba por não ser um trabalho vosso, para quem não quiser, mas isto acaba por ser um hobby, um rendimento extra, que nós não precisamos largar o nosso trabalho, mas sim, em vez de estarmos 2 horas ou 3 horas à frente da televisão a seguir ao jantar, por que não ir ver alguns vídeos, ler alguns livros, que eu também mais daqui a nada vou-vos dizer, alguns livros que me ajudaram bastante, não só a mim, como a muitos investidores, por ter alguns feedbacks desses livros que eu depois vos vou mostrar. É muito importante. Eu não vos digo que é só com estes webinários que vocês vão ficar prós na matéria. É preciso ler, é preciso estudar, é preciso ir para o mercado. Ou seja, aquelas pessoas que dizem que vão estudar, mas que depois que não atuam, a maior aprendizagem é mesmo no mercado. Vão haver erros, isto não é sempre rosas, não é sempre a subir, porque isto se fosse dinheiro fácil, como podem imaginar, estamos todos milionários e não estamos, não é? Ou seja, não se esqueçam que para uns ganharem, outros precisam de perder. Ninguém vos vai pagar de borda. Portanto, existem sempre ganhos e existem sempre perdas. Agora, o objetivo é chegar ao final do mês com mais ganhos do que perdas. Nós começámos a nossa educação no escritório já há bastante tempo, há mais ou menos 2, 3 anos começámos a nossa educação no escritório, nós tínhamos a casa cheia. Como podem imaginar, agora isso não é possível devido a esta pandemia, mas tivemos que nos adaptar, começámos a passar à parte digital e fazer então estes webinários, onde nós conseguimos chegar a muita gente não só de Portugal, como também do mundo inteiro, como Angola e etc., das ilhas, onde antigamente, quando vocês, ou quando as pessoas vinham ao nosso escritório, muito possivelmente só poderiam vir pessoas aqui do centro de Lisboa, e depois acabava por muitas pessoas terem interesse em participar e não conseguiam. Portanto, nem tudo é mau, temos que pensar nas coisas positivas que esta pandemia nos trouxe, e isto foi uma delas, conseguimos chegar a muita gente. Portanto, isto aqui, estes webinários é apenas de informação, isto é para todas as pessoas interessadas. Nós depois temos outros webinários que nós fazemos só para os nossos clientes, ou seja, são webinários completamente diferentes do que vocês estão a ver agora. Amanhã, por exemplo, vamos ter um webinário que é todas as quintas-feiras, onde nós fazemos um acompanhamento diário
nós temos um grupo de análise onde todos os dias fazemos 2 lives, um live às 9 da manhã e um live às 2h30 da tarde, ou seja, abertura do mercado europeu às 9 da manhã e abertura do mercado americano às 8h30, às 2h30 da tarde. O mercado europeu não abre às 9, mas nós também não conseguiríamos fazer mais cedo, porque também depois haveria poucos clientes a assistir, portanto, ficou nas 9 da manhã. E depois o mercado americano aí sim abre às 2h30 da tarde e fazemos um live onde nós explicamos o que é que se está a passar no dia do mercado, analisamos vários gráficos e depois também tiramos algumas dúvidas. Depois, para quem não consegue estar no live, nós temos um vídeo de 10 a 15 minutos que fazemos entre os 2 lives, por volta do meio-dia, meio-dia e meia, para aquelas pessoas que não conseguem ver os lives, que não conseguem devido ao trabalho ou por outras obrigações. Portanto, nós deixamos lá o vídeo e conseguem ver o vídeo a qualquer altura, desde que tenham 10, 15 minutos da vossa vida. Acho que não tem mal nenhum. Depois, ao longo do dia, vamos pondo várias análises de gráficos, onde explicamos o porquê da nossa visão, ou seja, não basta só lá enfiar os gráficos, porque vocês não percebem nada. Nós explicamos sempre o porquê nós achamos que aquilo irá subir, o porquê que nós achamos que aquilo irá cair, mas não são sinais, ok? Esqueçam os sinais, nós não fazemos isso, até porque se nós vos enviarmos sinais sem explicar o porquê, se vocês acertarem, tudo bem, ganham dinheiro, mas se vocês perderem, vocês não percebem onde é que erraram. Portanto, ou das duas uma, ou vocês investem capital em serviços que vocês não precisam de atuar no mercado, ou então percebam o que é que estão a fazer. Não vale a pena vos dar sinais, porque quando se ganha nós somos todos amigos, mas quando se perde somos todos inimigos e metemos as culpas em toda a gente, menos em nós. É normal. Portanto, eu depois mais à frente vou-vos mostrar o nosso grupo de análise para vocês conseguirem ver, para não ser só eu a falar. Nós fazemos estes webinários todas as semanas, está bem? Nós para a semana vamos ter um webinário de trading no mercado Forex, ou seja, acaba por ser uma continuação deste webinário, vai ser mais na parte prática com a plataforma. Vocês também, se tiverem interesse, nós amanhã iremos ligar a todas as pessoas que estiveram aqui presentes no webinário. Se vocês tiverem interesse, basta-nos dizer que nós vamos logo no próximo webinário. Amanhã temos então o webinário, que não é um webinário, é uma masterclass, que é só mesmo para clientes, onde nós fazemos um resumo da semana, perguntamos aos clientes quais é que são os gráficos que querem que nós analisemos e tiramos várias dúvidas, não só sobre gráficos, mas também indicadores, o que é que está a acontecer no mercado, dúvidas que nós não falamos durante a semana, mas que vocês queiram que sejam justificadas. Ou seja, quem quiser também pode participar amanhã. Eu sei que é só para clientes, mas para vocês perceberem como é que nós ajudamos em termos de clientes, podem participar à vontade, basta amanhã dizerem que querem participar e nós pomos lá no webinário. Depois, para quem serviços que não é preciso, ou seja, não é preciso nós estarmos constantemente à frente dos gráficos, são o copy trading. Este serviço é para aquelas pessoas que não têm tempo nem experiência, mas querem sim rentabilizar capital. Não quer dizer que não aprendam enquanto rentabilizam capital, porque a partir do momento em que estão nestes serviços de copy trading, conseguem também estar nos nossos grupos de análise. Mas este copy trading é muito simples, consiste na sincronização da vossa conta com a conta de outro trader experiente à vossa escolha. Vocês, ao analisar os vários traders que nós temos, que está também no nosso site, conseguem perceber quais é que são os traders que se identificam mais consigo, em termos convosco, em termos de nível de risco, de capital, de percentagens de ganho ao mês, nos últimos 6 meses, no último ano, vocês conseguem ver isto tudo. E a partir do momento em que vocês sincronizam a vossa conta com a dele, todas as operações que ele abre vão ser abertas na vossa conta, sem ter que fazer nada. Ou seja, podem estar a dormir que se ele abrir uma operação, a vossa conta vai abrir a mesma operação. Depois, nós aconselhamos sempre a seguir mais do que um trader, que é para não pôrmos os ovos todos na mesma cesta. Eu tenho clientes meus que seguem 4 ou 5 traders e mesmo que um ou outro dê prejuízo ao final do mês, o que às vezes acontece, não pensem que isto é só ganhos, porque não é. Mesmo que um ou outro vos dê prejuízo, se vocês tiverem outros 3 que vos deem lucro, a vossa balança fica positiva. Mas a quantidade de traders que vocês podem seguir depende sempre do capital inicial que vocês querem investir na área dos mercados financeiros. Em termos de comissões, vocês não pagam nada à corretora, não pagam nada, assim dizer, pagam o spread, como em todo lado, mas o que vocês pagam é, sim, uma percentagem dos vossos ganhos ao trader que vocês estão a seguir. Vamos imaginar que cada trader tem a sua percentagem, há uns que pedem 10%, outros 15%, outros 20%, e depois cada um tem a sua porcentagem. Nós escolhemos também às vezes os traders muito devido à porcentagem. Vamos imaginar que seguimos um trader que nos pede 10% de comissão. Se nós ganharmos numa operação 100 euros,
90 euros cai diretamente na nossa conta, mas 10 euros fica entre a nossa conta e a conta do trader. E porquê é que fica entre as duas? Porque se chegarmos ao final do mês com lucro, todas as nossas comissões vão efetivamente para o trader. Mas se chegarmos ao final do mês com prejuízo, todas estas comissões voltam para a nossa conta. E depois também temos a possibilidade de vocês se tornarem um Master Trader, mas isso é preciso vocês nos mostrarem o vosso historial de trading para perceber se são profissionais ou não, e depois também acabam por receber uma percentagem de retorno das pessoas que vos seguem. Eu depois também mais à frente vou-vos mostrar alguns exemplos que nós temos lá no nosso site. E vamos então falar um bocadinho deste mercado Forex. Como eu vos disse, e volto a repetir para as pessoas que também só entraram agora, o objetivo destes webinários não é vos mostrar um sonho de enriquecimento fácil, ok? Isso não existe. Nós apenas estamos aqui a passar alguma informação para vocês perceberem as bases para que consigam entrar no mercado e não entrar às escuras, ok? Não estou a dizer que saiam profissionais daqui, mas vou-vos passar alguma informação essencial, informação básica, muito simples. Vou tentar falar com calma para que vocês percebam tudo e já vos disse, tem um chat onde conseguem tirar as vossas dúvidas e eu no final guardo à volta de 10 minutos para responder algumas dúvidas. Se eu não conseguir responder a todas, não se preocupem, que eu amanhã entro em contato com as pessoas que assistiram ao webinário de hoje e tiro as dúvidas e posso mostrar onde é que conseguem buscar também os outros webinars. Ok, mercado Forex. O que é isto? Em português se chama mercado internacional de câmbio. É o mercado em que as moedas internacionais são negociadas, onde se compra e vende dinheiro e onde os participantes ganham dinheiro sobre as diferenças entre as taxas de câmbio. Nasceu este mercado em 1971, com a alteração de taxas fixas usadas até então para regular a cotação de cada moeda, ou seja, antigamente não existiam taxas variáveis, a taxa de cada moeda era fixa, para eles conseguirem controlar o valor do capital por causa das exportações e das importações, mas o mercado cambial acaba depois por mudar em 1971 para as taxas variáveis, como temos nos dias de hoje. O mercado cambial é o maior mercado financeiro do mundo e aquele em que participam o maior número de indivíduos e organizações. Mas nem sempre foi assim, porque inicialmente era acessível apenas a grandes investidores ou instituições financeiras. Por exemplo, antes da década de 90, só para vocês terem uma noção, era necessário um investimento inicial no mínimo entre 10 a 50 milhões de euros para se poder entrar neste mercado. Hoje em dia, até se consegue entrar com 100 ou 200 euros, dá para toda a gente. O crescimento e a popularização do mercado só foram possíveis graças a alguns fatores determinantes. O primeiro foi o aparecimento da internet. O segundo foi o sistema de alavancagem criado pelos brokers. Ou seja, em resumo, o mercado cambial, como conhecemos no dia de hoje, é graças a três fatores, digamos assim. Então, foi a adoção de um sistema de cotação baseado em taxas fixas em vez de taxas variáveis em vez de taxas fixas. Foi então em 1971. Depois a difusão da internet em 1990 e depois a criação de um sistema de alavancagem criado então pelas corretoras, pelas brokers. E o mercado internacional de câmbio funciona simultaneamente, nós comprando uma moeda e vendendo a outra. E as moedas são trocadas através de uma corretora e são sempre negociadas em pares. Ou seja, nós compramos uma e vendemos sempre a outra. E o que é que influencia então a cotação da moeda? Ou seja, porque é que a cotação da moeda está sempre a subir ou está sempre a cair? A principal razão é mesmo a oferta e a procura. E no que toca à procura, existe então o crescimento económico. Quanto maior for o crescimento de uma economia, mais necessidade de liquidez de divisa de uma determinada economia. Ou seja, se eu sei que a economia está a crescer, eu vou comprar moedas dessa economia e aquilo acaba sempre por valorizar. E depois temos a taxa de juros. Na parte da procura também, porque quanto maior a taxa de juros, mais rentável é para nós investirmos nessa economia, porque acabamos por receber um maior retorno, o que acaba então por valorizar a moeda. Eu mais à frente vou explicar o que é isto da taxa de juros, é muito importante para quem não conhece. E depois na parte da oferta, já falámos na parte da procura, o porquê de nós procurarmos as moedas, devido então à taxa de juros e à evolução da economia em questão. E depois temos então a parte da oferta,
que era isso que eu falei no início, que é a parte dos bancos centrais, que são responsáveis pela emissão e impressão da moeda, e quanto maior a liquidez de uma determinada divisa, maior é a tendência dessa moeda de apreciar, ou seja, quanto mais nós acabamos por emitir moeda, constantemente nós acabamos por depreciar a moeda, porque existe para mais pessoas, ou seja, a moeda acaba por valer menos. E é isso um bocadinho que acontece, e por isso é que o dólar tem vindo a desvalorizar já desde o ano passado para agora, porque é preciso injetar capital na economia, é preciso injetar capital nas grandes empresas para que a economia não vá ao fundo. Depois, diariamente, saem notícias que acabam sempre por valorizar e desvalorizar a moeda, dependendo se estamos à espera ou não que essas notícias sejam boas ou más em termos de economia. As notícias que saem é sempre indicadores económicos. E depois também temos fatores imprevisíveis, como é o caso de catástrofes, terrorismos, guerras, rumores, e depois também, como agora, o Covid-19. Depois, market makers. O que é isto? São então os participadores do mercado Forex. Como eu vos disse, o principal são sim os bancos centrais de cada economia, porque participam no mercado com o intuito de equilibrar a economia do país com a decisão da taxa de juros, como eu já vos vou explicar o porquê disto ser tão importante, e depois a política monetária e a impressão da moeda, porque são eles que ditam se uma moeda vai ou não ganhar valor. Claro que eles não podem entrar na área não podem investir nos mercados financeiros, porque são eles que decidem o valor da moeda, e é muito por isso que já houve muita gente que foi parar à prisão devido a informações internas que acabaram por enriquecer os bolsos dos próprios políticos. Depois temos os fundos de investimento que trocam volumes imensos de moeda para a satisfação das suas necessidades. Nós esquecemos que nós achamos que o mercado Forex é só traders. Só para vocês terem uma noção, esses traders que vocês estão a ver aí, nós não temos impacto qualquer no preço de uma moeda. E só para ter uma noção, nós traders somos apenas 5% do mercado Forex. O resto é tudo fundos de investimento, empresas multinacionais. Por exemplo, nas empresas multinacionais, como o exemplo, por exemplo, da Toyota. A Toyota são empresas que utilizam o mercado cambial como parte do seu negócio, ou seja, na venda de produtos para outros países. E quando nós vendemos produtos para outros países, temos sempre a necessidade de trocar a moeda e perceber quando é que é mais rentável ou não fazer essa troca. E nós não temos noção, mas as empresas exportadoras para todo o mundo, uma das suas maiores preocupações é mesmo na valorização e na desvalorização da moeda natal. Depois, características deste mercado Forex. São operações non-stop. O que é que isto quer dizer? É que o mercado cambial nunca dorme. A prova disso é que podemos começar a transacionar no domingo às 10 da noite, devido à diferença horária na Austrália, que já é segunda-feira e o mercado já abriu, até sexta-feira às 10 da noite, altura em que o mercado de Nova Iorque encerra. E encerra então durante o fim de semana o mercado cambial. Não é como o mercado de ações, que encerra todos os dias. O mercado cambial só encerra aos fins de semana devido às diferenças horárias dos vários países. Portanto, acaba sempre por ser um círculo. Depois temos a liquidez. Como eu vos disse no início, a quantidade de compra e venda que ocorre a qualquer momento é muito importante para determinar a rapidez com que o preço flutua. Ou seja, se existem muitas pessoas a comprar e a vender moeda em várias alturas, o preço acaba sempre por ser muito mais volátil. Vamos imaginar, entre as 8 da manhã e a 1 da tarde, como pode imaginar, o euro é muito mais volátil do que o iene japonês. Porquê? Porque o iene japonês eles estão a dormir, ou seja, não há muita liquidez do que o euro, que é a nossa manhã, a malta começa e as empresas começam a transacionar o capital, mas, por exemplo, estivemos a falar à meia-noite ou 1 da manhã, é muito mais rentável e muito mais líquido o mercado no que toca ao iene japonês, como ao dólar da Nova Zelândia ou da Austrália, devido à diferença horária. Depois, temos o over-the-counter, que é que este mercado não tem uma localização física ou central, todo o mercado é executado eletronicamente de uma forma contígua. Podemos aceder em qualquer ponto do mundo, mantendo sempre o anonimato tanto do comprador como do vendedor das moedas. E, por fim, é um mercado que não é manipulável, portanto, a dimensão do mercado cambial é tão grande que permite que se mantenha transparente e que nenhum dos seus participantes consiga influenciar o preço por um período prolongado de tempo. Apenas
os bancos centrais, mas isso é apenas em ajuda à economia, mas depois claro que acaba por afetar um bocadinho nós traders e acabamos por perder algum capital quando não estávamos à espera. Existem duas análises, não só no mercado Forex, mas também nos outros mercados financeiros, que é a análise técnica e a análise fundamental. A análise técnica é a parte dos gráficos, ok? E nós temos, primeiro, nas principais moedas, não existem só estas são sim as principais, ou seja, as mais líquidas, as que são mais transacionadas no mundo inteiro. Temos então o dólar dos Estados Unidos, o euro, o dólar do Canadá, o dólar da Austrália, o pound da Grã-Bretanha, o iene japonês, o franco suíço e o dólar da Nova Zelândia. Portanto, estes são as principais moedas e temos aqui os principais pares. Ou seja, apesar do grande número existente de pares, ou seja, de moedas que se juntam em pares no mundo, a grande maioria das transações diárias são desenvolvidas ou envolvem as chamadas majors, que são estas, como temos o caso, o euro-dólar é o par de moeda mais transacionado no mundo, ou seja, é o par mais líquido do mundo. Depois temos NZD face ao dólar americano, o pound face... Se repararem, o dólar americano consta em praticamente todos os majors, menos no euro GPI, ou seja, euro JPY. Para quem não percebeu o porquê deste euro, USD ou NZD, a última letra destas três sílabas, a última letra é sempre a moeda, ou seja, o nome da moeda, como é o caso do USD, o dólar, e as primeiras duas ou seja, a potência económica. No caso do USD, temos o dólar dos Estados Unidos, no caso do NZD, temos o dólar da Nova Zelândia, no caso do GBP, temos o pound da Grã-Bretanha, depois no caso do dólar australiano, temos o dólar da Austrália e o franco suíço, o CHF franco da Suíça. A única coisa que não consta com o que eu disse é mesmo o euro, que é o R, e não temos a divisão entre a moeda e a potência, até porque acaba a Europa e a euro acaba por ser a mesma coisa. Depois, temos então as cotações dentro da análise técnica. Esta parte também é importante porque muita gente tem essa dúvida. O que é então a cotação da moeda? A cotação de uma moeda é o preço da moeda no momento, que é determinado pelo mercado em função da oferta e da procura da moeda de um determinado país, como eu vos disse no início desta explicação do Forex. Portanto, esta mesma procura e oferta influenciam a forma como uma cotação aprecia ou deprecia. E as moedas são sempre cotadas em pares, como é o caso, vocês têm o exemplo, euro face ao dólar dos Estados Unidos. E a razão de serem todas cotadas em pares é que todas as transações cambiais consistem em comprar uma moeda e vender a outra. E por isso, moedas trocam-se aos pares. A divisa que se situa do lado esquerdo da paridade é denominada unidade monetária de base. E a divisa que se situa do lado direito é a unidade monetária de valor. Porquê? Porque a moeda de base é a base para a compra ou para a venda. Se nós comprarmos euro-dólar, okay, compramos euros e pagamos dólares. E se nós vendemos euro-dólares, recebo euros, vendo euros e recebo dólares. Isto parece um bocadinho confuso. Mas pensem sempre que o euro, temos duas divisas, o euro-dólar. O euro, a moeda monetária de base é 1, é sempre 1, ou seja, a moeda do lado esquerdo é sempre 1, e face a quanto é que 1 euro vale em dólares. Okay? Por exemplo, temos aí na parte da compra, temos na parte do 1.1141, que seja, quer dizer que 1 euro vale 1.1141 dólares. Portanto, sempre que virem uma cotação, lembrem sempre que isto é o valor da segunda moeda, porque a moeda base, que é a parte da esquerda, é sempre 1. E depois a cotação varia em termos de quanto é que 1 euro vale em termos de dólares. Portanto, se a cotação sobe, quer dizer que 1 euro vale mais dólares. Okay? E se a cotação desce, acaba por 1 euro valer menos dólares. Pronto, eu penso que assim acabaram por perceber. Portanto, e o que é que acontece e porque é que nós acabamos por comprar ou por vender divisas? Vamos dar o exemplo, continuar a dar o exemplo aqui no euro-dólar. Se nós comprarmos euro-dólar, nós estamos a dizer que o euro vai valorizar face ao dólar.
Porquê? Porque se o gráfico sobe, 1 euro vai valer cada vez mais dólares. Não é o dólar que está a valorizar, é o euro. Portanto, aquele 1 euro, acaba por valer mais dólares. Portanto, temos aqui uma relação entre o euro-dólar, quer dizer que o euro está a valer cada vez mais dólares. Mas se eu achar que o dólar vai ganhar valor face ao euro, eu vou vender euro-dólares. Porquê? Porque 1 euro vai acabar por valer menos dólares. Portanto, se o gráfico cai, a cotação cai, quer dizer que aquele euro vale cada vez menos dólares. Eu acho que assim é um exemplo simples onde vocês conseguem perceber o porquê da cotação cair e o porquê de nós vendermos ou comprarmos as várias moedas. Todas as cotações de câmbio são cotadas em dois preços, como o preço de compra e o preço de venda. Portanto, existe sempre uma diferença, que eu já vos vou explicar porque é que o preço é de compra e porque é que o preço é de venda e porque é que existe uma diferença. O bid, em inglês, é sempre o preço de compra da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível a que as corretoras estão dispostas a comprar. Do ponto de vista do trader, é sempre o preço de venda. Ou seja, nós vendemos e a corretora compra. Ou seja, é o nosso intermediário. Portanto, o bid acaba por ser o preço de venda para nós, traders, mas é o preço de compra da moeda base, ou seja, da parte da corretora. Ou seja, é sempre o preço mais baixo. Portanto, vem sempre um preço mais alto e mais baixo. O mais alto é o de compra e o mais baixo é o de venda. O ASC é, então, o preço de venda da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível a que as corretoras estão dispostas a vender. No caso dos traders, é o preço de compra. Ou seja, se nós comprarmos, nós estamos a comprar a quem? A alguém que nos está a vender, que é a corretora. Portanto, o ASC é para nós o preço de compra, o bid é para nós o preço de venda, para as corretoras é o contrário, porque são elas que nos estão a comprar ou que nos estão a vender. E como vocês repararam, existe sempre uma diferença entre o preço de venda e o preço de compra. E porquê? É o preço é o spread, ou seja, o preço que vocês pagam às corretoras por vocês conseguirem transacionar no mercado financeiro. Isto, porque às vezes perguntam, mas onde é que vocês ganham dinheiro, corretoras? Então, é o spread. O spread é o pão nosso das corretoras, é onde as corretoras ganham dinheiro. Cada transação que vocês façam, imaginem que vocês estão no MetaTrader. Para quem não conhece, o MetaTrader é a aplicação utilizada por nós para estar nos mercados financeiros. É a aplicação utilizada por mais de 90% das corretoras no mundo inteiro. E, por exemplo, vamos imaginar que nós abrimos uma operação. Vamos imaginar que vamos comprar euro-dólar. Quando nós iniciamos essa compra, a nossa transação começa logo em negativo. Porquê? Porque nós pagamos um preço por estarmos a transacionar o euro-dólar. E a partir do momento em que o ativo, ou seja, o euro-dólar, começa a valorizar no gráfico, nós chegamos a um ponto que a nossa operação fica a zero, que se chama break-even. O que quer dizer que nós já pagámos o spread e a partir daí é só lucro. Ou seja, já não vos vão tirar cotação nenhuma. Agora, se por acaso o preço cair, vocês não só estão a pagar o prejuízo que vocês estão a ter, mais o spread. Ou seja, o spread não vos faz muita diferença se vocês estiverem a ganhar, faz sim, se estiverem a perder, porque vocês estão a perder o valor, mais o valor do spread. Quando vocês ganham, vocês nem notam, porque o valor do spread é logo deduzido do vosso lucro que vocês estão a ter nessa operação. Depois também posso explicar mais para a frente como é que isso funciona. Pips. O que é que são pips? Como vocês podem imaginar, e eu vos mostrei, existem muitas moedas que nós podemos transacionar e nós, quando falamos em movimentações no gráfico, nós não vamos dizer, olha, aumentou 2 euros, ou aumentou 2 dólares. Não. Porquê? Porque se nós estivermos a falar no euro GPI, não existem dólares. Se nós estivermos a falar no dólar do Canadá com o dólar da Nova Zelândia, não existem dólares dos Estados Unidos. Ou seja, tiveram que arranjar uma medida, uma medida de valor para conseguir caracterizar se o gráfico sobe X pips ou se o gráfico desce X pips. Portanto, o pip é a variação mínima de uma cotação. Vamos dar um exemplo do par do euro-dólar. Se o par euro-dólar move de 1.1146 para 1.1147, quer dizer que o par moveu um pip. Um pip é sempre a última casa decimal de uma cotação, ou seja, a quarta casa decimal que são usadas como os pares, com exceção do iene japonês,
que temos no exemplo em baixo, que é sempre a segunda casa decimal. Portanto, vamos dar um exemplo sem ser o que está aí. Vamos imaginar que, em vez de 1.1146 para 1.1147, passou de 1.1146 para 1.1156. O que quer dizer que não subiu um pip, subiu sim 10 pips. Ou seja, quando nós falamos em gráficos e quanto é que valorizou ou quanto é que desvalorizou o gráfico, nós falamos em pips. Portanto, é sempre a quarta casa decimal. E se por acaso subir de 1.1146 para 1.1246, subiu então 100 pips, que é uma grande valorização. Okay? No caso do iene japonês, que é a única diferença de cotação, porque normalmente são sempre qualquer coisa, ponto, as casas decimais, no caso do iene japonês são 100 e tal ponto as casas decimais, e em vez de ser a quarta casa, é então a segunda casa. Portanto, no caso do iene japonês, se o gráfico passar de 111.46 para 111.47, valorizou então um pip, porque se fosse ao contrário, lá em cima valorizava então os 100 pips. Depois, já falámos nos pips, já falámos nos spreads, temos então o swap, que também muita gente não conhece o que é o swap, que é o valor a ser pago à corretora se a transação ficar aberta de um dia para o outro. Às vezes o valor acaba por ser irrisório, acaba por não fazer diferença, mas é sim o valor pago de segunda a sexta-feira. Mas, no entanto, só para ter uma noção e uma dica, o spread às quartas-feiras é sempre mais elevado. Portanto, para quem pensa em deixar operações de quarta para quinta, é sempre um custo mais elevado. Não quer dizer que seja uma fortuna, mas é sempre mais elevado. Porquê? Porque é a compensação do spread que não é pago, do swap que não é pago durante o fim de semana. Ou seja, durante o fim de semana nós não pagamos swap e eles compensam na quarta-feira. Ok? Mas geralmente é à volta de 2 pips por aí. Ou seja, não é uma grande fortuna. Tipos de paridades que nós temos dentro do mercado Forex. Nós temos as paridades diretas, que definem-se por uma cotação em que a moeda nacional de compra é o dólar. Ou seja, a moeda dólar é a unidade de valor. Como vos disse há bocado, no caso do euro-dólar, 1 euro vale quantos dólares? No caso do AUD, ou seja, do dólar australiano, temos quantos dólares, 1 dólar australiano vale quantos dólares dos Estados Unidos. E no caso do GBP, um pound da Grã-Bretanha vale quantos dólares dos Estados Unidos. Okay? Depois temos a paridade indireta, que é o contrário, que é quanto é que um dólar dos Estados Unidos vale em iene japonês, em dólar do Canadá e etc. E depois temos as paridades cross, que são aquelas que não constam o dólar dos Estados Unidos. Bom, primeiro postulado. Existem 3 postulados na parte da análise técnica aqui na área do mercado Forex. O primeiro é o preço engloba tudo. Ou seja, qualquer que seja o fator que possa influenciar o preço, seja ele relacionado com fatores económicos, sociais, políticos, psicológicos, já foi levado em consideração e já está tudo incluído no preço. Depois, o segundo postulado, o preço tem um caráter direcional e está sempre sujeito a tendências, que vocês conseguem ver sempre no gráfico. E uma frase muito conhecida dentro dos mercados financeiros é "Trend is your friend", ou seja, se existe uma tendência de alta, nós não vamos estar a vender, não faz sentido. Muitas pessoas fazem esse erro e depois acabam sempre por perder capital. Ou seja, "Trend is your friend", ou seja, a tendência é a vossa amiga, sigam a tendência, sigam os tubarões, não se armem espertos e vendam ativos quando eles estão a valorizar, porque acabam por levar uma barricada e muitas vezes estragam a conta toda devido a estar numa direção diferente a que o mercado nos indica. Depois, o terceiro postulado é então a história que repete-se sempre. Este postulado diz que as regras que funcionam no passado vão funcionar no presente e no futuro. Ou seja, padrões, comportamentos do preço que se manifestaram no passado vão se repetir-se no futuro, como é o caso de padrões gráficos. Que eu depois também, no outro dia, vos posso explicar o que é. São padrões, são imagens que depois acabam por acontecer a mesma coisa, ou seja, isto, a semana passada aconteceu isto, e o gráfico está com o mesmo padrão gráfico que nesta sexta-feira, portanto é provável que isso aconteça. Ou seja,
e depois tenho todo o gosto em vos mostrar um gráfico e depois, mais para a frente, explicar-vos o que é isto dos padrões gráficos, mas a história repete-se sempre e também é no caso das linhas de resistência e das linhas de suporte, que eu também vos vou explicar mais à frente o que é que isto é. Existem três tendências: bullish trend, a tendência de subida, o bearish trend, a tendência de queda, e o sideways, ou seja, neutralizar ali, portanto fica lateral, não há uma tendência definida. Só por uma curiosidade, bullish trend, ou seja, dos touros, porquê? Porque os touros atacam sempre de baixo para cima, os ursos atacam com as patas de cima para baixo. Só para quem não sabia o porquê dos touros e dos ursos. Depois, temos três gráficos. Temos o gráfico linear, que é formado por retas que unem pontos e cada ponto simboliza uma cotação de fecho. Muitos traders consideram os preços de fecho de determinada sessão como sendo os mais importantes. E esta abordagem reduz consideravelmente a informação para análise. Depois, são pouco utilizados estes gráficos lineares. Depois temos o gráfico de barras, que é um pouco mais completo que o anterior. As barras incluem, para além dos preços de abertura e de fecho, as cotações máximas e mínimas atingidas no intervalo de tempo considerado. Ou seja, se vocês repararem aqui, vamos imaginar aqui nesta barra, como vocês veem, o preço começou aqui, portanto, nesta barrinha da esquerda é onde o preço começa. O preço até foi lá abaixo, depois acabou por subir, subiu um bocadinho, depois caiu e fechou aqui. Ou seja, ele diz-nos onde é que o preço naquela hora abriu e onde é que o preço naquela hora fechou. Se vocês virem um pavio maior do que, como é o caso aqui que eu já vos vou explicar, é porque o preço foi lá acima, mas depois acabou por cair. E depois, as mais conhecidas, as nossas velas japonesas, que é o que mais os investidores mais utilizam, porque para além da informação mostrada pelos gráficos de barras, este tipo de gráfico é composto por velas e possui toda a informação necessária. Ou seja, o corpo da vela pode ser encarnado se for uma vela de descida, representando uma descida do preço em relação ao preço da vela anterior. E uma vela verde acaba por nos indicar uma subida em relação ao preço anterior. E o preço máximo da vela é representado pela parte superior da vela através do chamado sombra ou pavio, cada um escolhe os nomes que quer, enquanto que o preço mínimo é representado então pela parte inferior da sombra ou do pavio. Por exemplo, vou-vos dar então aqui um exemplo. Vocês, aqui, este preço iniciou aqui, veio até cá abaixo, mas depois subiu e fechou aqui. Depois, esta vela iniciou-se no sítio onde fechou esta, ainda subiu um bocadinho, mas depois caiu. E como cai acima do nível que fechou a outra, acaba por ser encarnada. Mas se subir, como o caso desta, em relação à vela anterior, acaba por ser verde. Portanto, aqui diz-nos se a vela, ou seja, se houve uma desvalorização e uma valorização, e acaba também por nos dizer onde é que o preço chegou, mas no final acabou por fechar no corpo. Ou seja, o corpo indica-nos o preço de abertura e o preço de fecho, como é aqui o caso também desta vela pequena, ou seja, abriu aqui, fechou aqui, mas ainda foi lá acima durante essa hora e depois acabou por cair. Portanto, estas velas são as mais usadas porque é onde nós temos uma maior informação do que é que se passou naquela hora. Ponto muito importante também na parte da análise técnica, que é a parte das linhas de suporte e linhas de resistência, que as linhas de resistência unem pontos máximos do gráfico, ou seja, muito simples para não vos também complicar aqui muito a cabeça. Linhas de resistência é uma linha horizontal onde o gráfico tem dificuldade em passar, ou seja, bateu lá várias vezes e não conseguiu passar, mesmo que depois acabe por passar. Onde ali, pelo menos que bate 3 vezes, acaba por ser uma linha de resistência. Depois, existe a mesma coisa, mas para baixo, uma linha de suporte, onde o preço tem dificuldade em passar, ou seja, toca lá várias vezes, mas não consegue ultrapassar. Depois temos o caso em que, vamos imaginar que temos uma linha, o preço acaba por ultrapassar uma linha de resistência, ou seja, consegue passar, e esta linha de resistência transforma-se numa linha de suporte. Porquê? Porque o preço está acima da linha. Portanto, se o preço estiver aqui, as linhas que estão acima chamam-se linhas de resistência e as linhas que estão abaixo chamam-se então linhas de suporte.
porque vem o suporte, ou seja, o chão é difícil de ultrapassar e em cima as resistências porque é difícil de ultrapassar para cima. Depois, vários tipos de ordens. Temos o buy e o sell, como vocês sabem, ou seja, comprar ou vender, e depois temos ordens pendentes, que é o caso do buy stop, que é para quando nós queremos dar uma ordem de buy a um preço mais alto do que o atual. Mas imaginar que o preço está aqui e nós pensamos, ok, eu quero que ela passe aquela linha de resistência e só depois de passar a linha de resistência é que eu quero dar o buy. Ah, mas eu tenho que ir trabalhar. Então o que é que eu faço? Deixo um buy stop. Ou seja, o preço está aqui e eu digo que quando o preço tocar neste ponto, a plataforma automaticamente dá um buy. Portanto, daqui a aqui não acontece nada, mas se o preço efetivamente tocar aqui, ele dá o buy. A mesma coisa acontece para o caso de eu querer dar um buy a um nível mais abaixo. Chama-se então o buy limit. No caso do sell stop, é para situações em que nós queremos dar uma ordem de sell a um preço mais baixo do que o atual. Vamos imaginar que o nosso preço está aqui e eu digo que só quero dar o sell quando o preço cair mais um pouco. Portanto, se o preço cair e bater na zona que eu quero, a operação dá então o sell. Portanto, temos ordens instantâneas, que é o buy e o sell, e depois temos ordens pendentes, que é este buy limit, buy stop e sell limit e sell stop. Vimos a análise técnica, vamos passar para a análise fundamental. Vocês podem tirar as dúvidas todas, que eu vou guardar 10 minutos no final. Também não faltam muito, não se preocupem. Portanto, análise fundamental. A regra número 1 é não negociar no período anterior às notícias. As notícias saem todos os dias. Eu posso depois explicar onde é que vocês conseguem ver onde é que saem essas notícias dos indicadores económicos. As notícias, antes de sair de qualquer notícia, temos a informação do valor de previsão, ou seja, do forecast. Esse valor, assim que sai, é logo absorvido no mercado, tendo logo um impacto inicial, ou seja, o preço reage logo ao rumor que os investidores estão à espera. Vamos imaginar, amanhã vai sair a taxa de desemprego no Reino Unido. E os investidores acabam por achar que a taxa de desemprego é 4%. O mercado, a partir do momento em que os investidores prevêem a taxa de 4%, o mercado fica logo, ou seja, reage logo. Mas vamos imaginar que em vez de 4% foi 6%. O que quer dizer que a taxa de desemprego aumentou bastante do que nós estávamos à espera, a moeda perde valor porque a economia está má, ou seja, aquilo acaba por haver uma grande volatilidade no preço da moeda, neste caso na moeda do Reino Unido. Depois, a regra número 2 é se nós tivermos alguma posição em profit antes da saída de uma notícia, é recomendada fechar. E quais é que são, que tipo de notícias é que podem sair diariamente? Temos indicadores políticos, ou seja, eleições, como tivemos o caso dos Estados Unidos agora neste ano, e depois as decisões da política monetária, que é a variação então da taxa de juro. No caso dos indicadores de desenvolvimento económico, temos o CPI, que é então o índice de preço dos consumidores, ou seja, a inflação do consumidor. Nós diariamente vemos isso no telejornal. Depois temos a inflação no produtor. Temos o GDP, porque vocês, como podem imaginar, existe a inflação para nós que compramos, mas depois também existe a inflação daqueles que compram as matérias-primas para fazerem o produto que nós compramos. Ou seja, existem dois tipos de inflação, o do produtor e o nosso do consumidor. Depois temos o GBP, o GDP, ou seja, o produto interno bruto, o nosso PIB, ou seja, a riqueza do país. Depois temos a trade balance, que é a balança comercial, ou seja, a diferença entre as exportações e as importações. Portanto, se um país exporta mais do que importa, acaba por ter uma balança, um superávit na balança comercial, ou seja, é bom, nós estamos a vender mais do que compramos e o nosso superávit acaba por ser positivo. E depois, no caso dos retail sales, as nossas vendas a retalho que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Depois, a parte do mercado de trabalho que as pessoas não têm noção, mas é os mais importantes, é o que influencia mais a cotação da moeda, o que faz com que ela suba ou deixe mais. Temos o NFP, que são os números de empregos criados não agrícolas, ou seja, se um país ou se uma potência económica acaba por criar muitos empregos, quer dizer que a economia está boa, ou seja, a malta consegue ter mais emprego. No caso da taxa de desemprego, a porcentagem de desempregados numa certa economia, portanto, se a taxa de desemprego aumenta, quer dizer que o país não está muito bom, não é? Portanto, acaba por desvalorizar. E depois também temos as médias de hora, com salários por hora, horas trabalhadas, etc.
Depois, muito importante, como eu vos tinha dito no início, a indicadores provenientes dos bancos centrais, que é então a taxa de juros. Tentem perceber isto que é muito importante. A taxa de juros, de uma forma simples, é o preço de cada moeda. Quando nós pedimos um empréstimo, nós pagamos uma taxa. E essa taxa é o preço de nos emprestarem o capital. E quando nós aplicamos o nosso dinheiro, recebemos uma taxa por estarmos a aplicar esse capital. No caso de a taxa de juros de um país aumentar, a moeda aprecia. Porquê? Porque fica mais atrativo para os investidores externos, pois recebem mais dinheiro por estarem a investir capital nessa economia. No entanto, quando pensamos de uma forma interna, ou seja, pessoas que trabalham nesse país, se a taxa de juros aumenta, é pior porque fica menos atrativo nós pedirmos empréstimos, pois pagamos uma taxa maior. Ou seja, e no caso de uma taxa de juros diminuir, ou seja, a taxa de juros diminui, a moeda acaba por desvalorizar. Porquê? Porque fica menos atrativo aos investidores externos investirem naquela economia, mas para os investidores internos, ou seja, para as pessoas que têm empresas e querem pedir empréstimos dentro dessa economia, se a taxa de juros diminui, fica melhor para nós porque pagamos menos pelo empréstimo. E por isso é que em alturas de crise, como é que estamos a viver neste momento, os bancos centrais acabam por diminuir as taxas de juros, como aconteceu nos Estados Unidos, foi uma diminuição que nunca tinha acontecido antes, em vez de chamarmos investidores estrangeiros a investirem na nossa economia, estamos sim a dar incentivo às pessoas que trabalham cá, às pessoas que têm empresas, às pessoas que têm rendimento, a pedirem empréstimos a um menor custo. Portanto, a taxa de juros é o mais importante no que toca às divulgações económicas. Depois temos aqui as notícias que são mais voláteis na área do Forex, como temos o caso do NFP, as Retail Sales e depois a Trade Balance. Por acabar, o que é a alavancagem? A parte também importante, a alavancagem funciona como um empréstimo que a corretora faz ao investidor, permitindo-lhe assumir uma posição X vezes superior ao capital investido. Com um capital de 1000 euros, vamos imaginar, o investidor pode, por exemplo, alavancar o seu investimento tomando uma posição de 100 mil, com um grau de alavancagem de 100 vezes, ou seja, de 1 para 100. Neste caso, estamos a falar, aqui, por exemplo, aí no slide está mal, é 100 mil, não é 10 mil. Portanto, neste caso estamos a falar de uma alavancagem de 1 para 100, ou seja, multiplicamos por 100 o nosso valor investido. É bom para quando se ganha, mas é mau para quando se perde. Como é que se calcula então a alavancagem se nós não sabemos a alavancagem que estamos a utilizar? É muito simples. Nós dividimos o valor nominal das operações que tínhamos abertas, ou operações que tínhamos, ou as várias operações que tínhamos abertas, e dividimos pelo nosso capital investido. Por exemplo, vamos imaginar que temos uma conta de 5 mil euros e o total nominal das minhas operações abertas neste momento é de 100 mil euros. Porque temos a alavancagem, não se esqueçam. Dividimos então, ou seja, um lote. O que é isto do lote? É uma unidade também para percebermos quanto é que dinheiro é que nós temos investido dentro do mercado. Um lote equivale, no caso do euro-dólar, um lote é 100 mil euros. 0.1 é 10 mil euros. 0.01 são 100 euros, ok? 10 mil euros, 1000 euros, pronto. E no caso, nós temos um lote posto no mercado, ou seja, se as nossas posições todas no conjunto temos um lote, fazemos então 100 mil euros a dividir por 5 mil e dá-nos 20, o que quer dizer que temos uma alavancagem de 1 para 20. Como eu vos disse, existe sempre coisas boas e coisas más na alavancagem. Como principal vantagem, podemos dizer que a alavancagem dá-nos a oportunidade de fazer crescer a nossa conta mais rapidamente, desde que levemos em conta uma boa gestão de risco. E o principal inconveniente é que o risco se põe que elevada alavancagem para pessoas que não têm experiência podem ganhar muito, mas também podem perder a conta toda. E por fim, mostramos um slide que acho que muita gente não entende isto e tentar, eu falei disto no início, tentarmos metermos muita, eu já estou a acabar, não se preocupem, não vos tiro mais do vosso tempo, mas tentarem perceber que cuidado com os sonhos de enriquecimento fácil que vocês veem na internet, nos Instagrams, a dizerem invistam aqui 100 euros que até ao Natal têm 3 mil, cuidado com isso, está bem? As pessoas, não existe dinheiro fácil nesta vida, nunca existiu e não é agora que vai existir, existe sim, são oportunidades, existe sim é uma capacidade de estudarmos e percebermos o mercado e sim conseguir tirar mais valias, mas não é fácil, porque se fosse fácil estávamos todos multimilionários e não estamos. Portanto, no caso
de um trader ou de um negociador, nós temos que ter uma boa estratégia e executar essa mesma estratégia. Sabe que só através da consistência nós vamos ter sucesso e ajusta o tempo que nós investimos com a nossa vida pessoal, sempre. E o jogador de casino, como eu gosto de falar, o jogador de casino, aquele que abre uma conta com muito baixo valor, arrisca tudo para tentar ganhar tudo, mas normalmente perde tudo. Acredito que vocês também tenham vários exemplos disso. E vive da excitação que o mercado provoca e que quando tem uma posição aberta, ou seja, tem uma posição aberta, bem, é um excitamento, é uma adrenalina e não aceita que temos que ter comportamentos recorrentes que comprometem o nosso sucesso. Temos que ter calma, temos que investir capital que nós não precisamos para o nosso dia-a-dia, mas também não vale a pena entrar aqui com 100 ou 200 euros porque acabamos por não ver rentabilidade nenhuma, acabamos por querer buscar muito e não temos muito para investir. Portanto, acabamos por ser mais uns peixinhos dentro destes mercados financeiros. Eu agora vou-vos muito rapidamente mostrar o nosso site, onde vocês aqui no nosso site conseguem ver teletrade.pt ou .eu, como quiserem. Nós estamos em mais de 30 países, este é o nosso site europeu, ou seja, tem os vários tipos de contas que vocês podem abrir e podem comparar os tipos de contas. Depois tem aqui todos os instrumentos que nós utilizamos. Aqui no caso do Forex, por exemplo, que estamos a falar hoje, vocês aqui conseguem ver tanto os spreads, os swaps, de todas as pares de moedas, ok? Conseguem ver tudo, ver como é que o par de moeda está neste momento, o vídeo, o ASC, o spread, como tínhamos falado na altura, está bem? Depois, aqui temos o terminal, ou seja, se vocês carregarem aqui no MetaTrader 4/5 e carregarem aqui neste símbolozinho do Windows, se vocês tiverem Windows, porque se tiverem iOS ou Android, carregam aqui. Mas se tiverem Windows, carregam, aquilo baixa automaticamente a plataforma e conseguem logo criar uma conta de demonstração. Depois temos aqui, por exemplo, a calculadora, quando nós conseguimos calcular swaps, pips, margens da conta, ou seja, dependendo de cada moeda, nós conseguimos ver qual é que é o valor de cada pip. E depois as mais-valias para clientes VIP, vocês aqui também conseguem ver o que é que vocês ganham, ou quais é que são as vossas mais-valias se vocês investirem em certos capitais. E depois, como eu vos falei, o copy trading, temos aqui como é que funciona, é aquilo de rentabilizar capital de uma forma passiva, ou seja, sincronizar a nossa conta com a conta de outros traders experientes à nossa escolha, e quando nós escolhemos um ou vários traders, a partir do momento em que o trader abre uma operação, a nossa conta vai abrir a mesma operação sem termos que fazer nada. Portanto, aqui na parte de como funciona tem aqui tudo, tem aqui exemplos práticos, exemplos reais, ok? Conseguem perceber tudo. E depois, se vierem aqui ao rating, conseguem ver todos os traders que nós temos aqui, que vocês podem seguir, está bem? Eu até já tenho aqui uns postos de parte, porque são aqueles que eu mais gosto e mais sigo e mais aconselho aos meus clientes, que eu depois também posso fazer esse trabalho convosco, se tiverem interesse. E depois temos aqui, muito importante, e volto a realçar, o que não falta é vigarice nestes mercados financeiros. Vocês tenham noção disso. Tenham noção também que existe muita gente a tentar ganhar dinheiro com a perda das outras pessoas. Portanto, antes de investir em capital, vejam todos os documentos legais, as licenças, as regulações, os depósitos, os levantamentos. Antes de investir em capital, em qualquer casa financeira que seja, vejam se são fidedignas ou não. Okay? O que não falta aí é muita vigarice neste mercado. Portanto, vejam todos os documentos legais e as licenças. Depois, para quem quer ver outros webinários, porque nem sempre ficam gravados, mas eu amanhã falo convosco e se por acaso ficar gravado, que eu acredito que este fique, eu amanhã também, ao falar convosco, posso-vos enviar o vídeo do webinário para vocês conseguirem ir para trás e tirarem algumas dúvidas e apontamentos. Como vocês podem imaginar, isto é 1 hora, já estou quase a ultrapassar, é muita coisa para vos explicar só numa hora, mas não se preocupem que amanhã vou-vos ligar e tirar algumas dúvidas que vocês tenham e falarmos um bocadinho de mercado se quiserem. Portanto, se vierem Teletrade de Portugal, conseguem vir aqui aos vídeos. Este vídeo aqui, que nós pomos todos os dias, é apenas uma curta-metragem, ou seja, um pouco do vídeo que nós pomos para os nossos clientes, ou seja, o vídeo dos nossos clientes são de 10 a 15 minutos e estes vídeos são só de 2, que é um resumo desses vídeos, mas faz muito mais sentido as pessoas que estão no nosso grupo de clientes. Depois aqui estas imagens diferentes. Temos aqui webinários, temos webinários de Forex, temos webinários o porquê de investir na área dos mercados financeiros, temos aqui o porquê de investir em índice, como investir em ações, Forex, análise técnica, estratégias e análise fundamental, ou seja, tem aqui muitos webinários, criptomoedas, portanto, dê uma vista de olhos aqui. Depois, o nosso grupo de análise, que era aquilo que eu vos tinha dito, o nosso grupo de
clientes, onde eu vos disse, por exemplo, aqui temos ações onde apresentamos a ação e apresentamos os resultados financeiros e porque é que nós achamos que a ação irá valorizar ou desvalorizar, ações, Forex, ok? Explicamos o porquê da nossa visão, pomos sempre os gráficos e depois em baixo explicamos o porquê em termos técnicos e o porquê em termos fundamentais. Vamos pondo, isto foi só hoje para terem uma noção, vamos pondo muitas análises por dia para os nossos clientes estarem sempre atentos ao que é que está a passar. O vídeo de 10 a 15 minutos diariamente e depois um postzinho de abertura de mercado para vos dizer logo de manhã o que é que se anda a passar no mercado. Depois temos os lives, não se esqueçam, temos os lives todos os dias, um live às 9 da manhã na abertura do mercado europeu e um live às 2h30 da tarde na abertura do mercado americano, onde vocês conseguem ver em direto a análise de mercado. Portanto, é isto todos os dias. Vocês conseguem ver estas análises para quem é cliente todos os dias, vamos pondo cerca de entre 5 a 10 análises por dia. Depois também vocês, se tiverem interesse, podem ficar aqui algum tempo no grupo para vocês perceberem como é que nós trabalhamos com os clientes. Portanto, agora vou-vos só responder algumas perguntas que tenham, está bem? Vamos lá ver se tem aqui algumas perguntas. Quero participar amanhã no webinário, não se preocupem que eu vou-vos ligar amanhã. Deixei de te ouvir, mas foi a minha net. Sem problema, Nelson. Ok, montante necessário para investir nos mercados. Esta pergunta é muito recorrente e eu já fiz à volta de dezenas de webinários e todos os webinários perguntam isto e ainda bem que perguntam, porque existe muita gente que vos digam entrem com 100 euros, entrem com 50 euros. Cuidado com isso e eu vou explicar porquê. Diga-me uma coisa e agora vamos pensar em números. 5% ao mês. 5% ao mês. Estamos a falar de 60% ao ano. É muito bom, uma rentabilidade muito boa. Muita gente não tem isso. E não é difícil de tirar ao mês. Não é. Digo-vos que não é. Agora, se nós pensarmos nos bancos, nem sequer 1% ao ano nos dão. Portanto, 5% ao mês é muito bom. E agora digo-vos, 15 euros por mês é bom? De lucro? Não é. Na minha opinião, não é. Eu acho que vocês não ficam contentes com 15 euros por mês. Sabem o que é que são 15 euros por mês? São 5% de 300 euros. Ou seja, se vocês querem correr pouco risco e ir buscar pouca rentabilidade ao mês para não correrem muito risco, 5% de 300 euros são 15 euros. E o que é que acontece quando nós temos uma conta de 300 euros? Nós vamos querer sempre ir buscar cada vez mais. E se nós temos uma conta de 300 euros e quisermos ir buscar 100 euros, estamos a falar em 33% da conta. Estamos a falar de 300 e tal por cento ao ano. Se existisse algum investimento que me desse 300 e tal por cento ao ano com pouco risco, eu largava o trabalho, largava tudo e não fazia mais nada o resto da vida. Isso não é assim. As pessoas têm que perceber. Ou seja, eu não estou a dizer para vocês porem aqui milhões, porque acredito que não tenho, mas também não vos digo e não aconselho a porem aqui 200 ou 300 euros. Não aconselho. Porque ou das duas uma, ou ficam contentes com 10 ou 15 euros por mês, porque pode haver pessoas que fiquem. Eu, na minha opinião, não fico, mas isso cada um tem a sua maneira de ser e maneira de investir. Mas se não ficam, convém, ou das duas uma, ou poupam capital para entrar nos mercados, ou então não vale a pena. Quanto mais capital, menos risco vocês estão a tomar, porque uma menor porcentagem vocês vão buscar. Percebem? Para mim é muito diferente vocês entrarem com 500 mil, 20 mil ou 1 milhão. O que eu quero é clientes a longo prazo. E para ter clientes a longo prazo é preciso que os clientes tenham uma boa almofada financeira e não arrisquem tudo o capital cada vez que vão para o mercado. Portanto, se me perguntam qual é que é o capital mínimo de investimento, é sempre o máximo que vocês consigam, sem pôr em causa a vossa estabilidade financeira. Porque vocês puderem em causa a vossa estabilidade financeira, o mercado lixa-vos a toda a hora por causa do vosso psicológico. Portanto, na minha opinião, se querem uma opinião, e já acho pouco, aí à volta de 1000 euros para começar, e mesmo assim não pensem em fazer fortunas, está bem? Não pensem em fazer fortunas, isto é um trabalho contínuo e tentem perceber uma coisa, conheçam os juros compostos. 5% de 1000 euros é diferente de 5% de 1500. É diferente de 5% de 2000. Ou seja, se o vosso capital está sempre a crescer, é sempre positivo, porque acabamos por ir buscar a mesma porcentagem, mas acabamos por ganhar mais porque o capital é sempre maior. Espero que tenham percebido a minha explicação. Mais perguntas? Deixa-me lá ver. Qual é o meu nome? José Monteiro. Livros que recomendas? Ok, um livro muito... por acaso agora não tenho aqui. Um livro muito bom que eu vos aconselho é O Investidor Inteligente.
É a Bíblia dos mercados financeiros. Aconselho mesmo toda a gente a ler esse livro. É um grande calhamaço. Por acaso até vos podia mostrar, mas eu não tenho aqui o livro. Deve estar lá dentro. Mas é um grande calhamaço. Mas é a Bíblia dos mercados financeiros. Para vocês terem uma noção, tem o prefácio do Warren Buffett, que na minha opinião é dos melhores investidores que existe nos dias de hoje e nos últimos anos, porque ele já não vai para novo. Tem o prefácio do Warren Buffett, e o Warren Buffett diz que é o melhor livro sobre investimentos que alguma vez foi escrito. Portanto, é uma calhamaça, é verdade, mas tenho a certeza que vai ser uma mais-valia para vocês. O Investidor Inteligente. Leiam esse livro, não é só para, ou seja, não é destinado a Forex, é sim aos mercados financeiros globais, mais um bocadinho destinado a ações do que outras coisas, mas também dá-nos uma visão sobre o mercado financeiro no global. Portanto, leiam Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Ok? Olha, já não estou a ver aqui muitas mais perguntas, também já é tarde, a malta quer ir dormir não, mas quer ir jantar, quer ir para casa, ainda tenho aqui que acabar algumas coisas, portanto, amanhã vou-vos ligar a todas as pessoas que assistiram, muito obrigado mais uma vez por assistirem, já vos mostrei o nosso site, dê uma vista de olhos, nos nossos vídeos do YouTube também, e amanhã eu ligo-vos para saber se têm alguma dúvida e se podemos então trabalhar convosco no futuro, está bem? Obrigado e um grande abraço.